Essa experiência é para mostrar o caráter ácido básico de vários materiais do dia a dia. Ela estabelece uma forma de identificar esses materiais como ácidos, bases ou compostos neutros, utilizando o indicador ácido base. Comumente, ácidos são chamados de compostos químicos que apresentam sabor azedo. Utilizando a definição de Arrhenius, a gente pode definir ácido como substâncias que se ionizam em solução aquosa, liberando íons H+, que é chamado íon hidrogênio. As bases comumente são chamadas de compostos químicos que possuem sabor adstringente. Arrhenius define a base como qualquer substância que libera única e exclusivamente o ânion H-, que é chamado do íon hidroxila em solução aquosa. E um indicador ácido-base é um composto orgânico que muda gradualmente de coloração quando adicionado a uma solução aquosa de ácido ou base. O indicador que vamos usar é o extrato de repolho roxo, esse daqui. Ele fica rosa em meio ácido, roxo em meio neutro e verde em meio base. Qual que é a importância dos ácidos e bases no nosso cotidiano? Eles estão presentes em alimentos, como vinagre, sal, no caso das bases em produtos de limpeza, e o ácido também está presente no nosso organismo, no nosso estômago. Quais são os materiais dessa experiência? Para fazer o indicador ácido-base, a gente vai utilizar um repolho roxo, água, liquidificador e peneira. Como que eu preparo esse identificador? A gente pega mais ou menos 5 folhas do repolho, pica, coloca no liquidificador com mais ou menos 2 copos de água, bate bem, depois peneira isso para pegar só o líquido e põe no recipiente. Aqui eu coloquei num copo, mas geralmente pode colocar numa garrafinha e guardar em geladeira por até 24 horas. Daí, quais materiais que a gente vai testar? A gente vai testar um vinagre, um bicarbonato de sódio, sal, um sabão de coco em pó, uma água sanitária, um limão e a água comum. Além disso, para fazer o teste, a gente vai usar copinhos de plástico e uma colher. Daí, como que a gente vai proceder? Para cada experimento a testar, é colocar num copo, mais ou menos, não precisa ser certinho, uns 2 dedinhos, 2 centímetros do elemento no copo. Então, aqui, ó, eu coloquei água, aqui eu coloquei sal, daí aqui temos, ó, o vinagre, o limão, a água sanitária, o sabão em pó e o bicarbonato de sódio. E agora vamos colocando mais ou menos a mesma quantidade, ou seja, uns 2 centímetros do indicador nesses copinhos. Vamos lá então. Vamos ver o que aconteceu. Nesse copinho, eu tinha água. Note que a solução continuou roxinha. Nesse copinho, eu tinha o sal. Vamos dar uma mexidinha. E olha aqui, continuou roxo. Aqui, eu tinha o vinagre. Ficou rosa a solução. Aqui, eu tinha o limão, rosa. Aqui eu tinha água sanitária, verdinho. Aqui eu tinha o sabão em pó, verde.
E aqui eu tinha o bicarbonato verde também. Por que que a água e o sal ficaram roxinhos? O indicador, ele continua roxo em meio neutro. Ou seja, tanto a água quanto o sal, quando diluídos em água, no caso do sal, eles formam compostos de característica neutra. Não liberam o íon H+, ou H-. Então, o indicador mostrou que eles são compostos neutros, por isso que ficaram roxinhos. O vinagre e o limão ficaram rosas, porque essas substâncias são ácidas. Elas liberam um íon H+, na presença de água. Então, o indicador, ele indica quando uma solução é ácida, ficando cor-de-rosa. Já a água sanitária, sabão em pó e o bicarbonato, em solução aquosa, a gente adicionou o indicador e eles ficaram verdes. Porque o indicador fica verde quando uma solução é básica, ou seja, esses três compostos liberam o íon H- na presença de água. É isso.